CNPTC realiza mais uma reunião virtual. TCE do Paraná identifica pagamento irregular de auxílio emergencial a mais de 15 mil servidores públicos. Força-tarefa do TCE do Mato Grosso fiscaliza recursos públicos utilizados durante a pandemia. Quadro Profissão Gestor fala sobre o papel do controle interno na pandemia. Auditoria do TCE de Goiás aponta falta de estrutura em escolas estaduais. E você vai conhecer o resultado do estudo Educação que faz a diferença. Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Atricom e eu começo mostrando como foi a última reunião virtual do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas. O destaque desta vez foi a importância da integração dos órgãos de controle neste momento de pandemia do novo coronavírus. O CNPTC promoveu a 5ª reunião ordinária de 2020 com a participação da Abracom, Atricom, Audicom e IRB e contou com as presenças do presidente do TCU, ministro José Múcio Monteiro, do ministro substituto Weder de Oliveira e dos presidentes e conselheiros de todos os tribunais de contas. O ministro José Múcio falou da necessidade de união cada vez maior dos TCs, principalmente neste momento de pandemia da Covid-19. Nós precisamos nos juntar mais, sem nenhum viés hierárquico, sem nenhum interesse em misturar as nossas histórias, porque temos desafios comuns, precisamos estabelecer parâmetros comuns de trabalho, precisamos nos blindar para que ninguém diga no Amazonas está assim, no Paraná é assim, para que não tenhamos 26 jurisprudências e mais as nossas aqui. O ministro substituto Weder de Oliveira destacou os aspectos relevantes da Lei Complementar número 173/2020 e o impacto na gestão interna e na atuação dos tribunais. A lei trata de medidas para o enfrentamento da pandemia pelos estados e municípios, considerada por ele complexa. Essa lei é muito confusa, ela tem inconsistências internas e nós temos que buscar interpretá-la de uma forma mais complexa do que o usual, porque nós temos o balizamento da Emenda Constitucional 106, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal ainda em vigor, nós temos essa lei que, ao mesmo tempo em que trata de regras específicas para o período da Covid até o final do ano, tem regras que vão vigorar até 2021 e, ao mesmo tempo, trouxe para o regime de calamidade norma permanente. Durante a reunião ordinária, o CNPTC apresentou uma proposta de resolução que trata do cruzamento de dados de possíveis irregularidades na concessão do auxílio emergencial do governo federal aos servidores públicos estaduais e municipais. Já o presidente da Atricom, Fábio Nogueira, fez uma explanação das propostas de parceria com o IBRAOP, Instituto Brasileiro de Obras Públicas, e com a Fundação Vanzolini, da Universidade de São Paulo. Falou também da criação de uma rede de controle dos tribunais para fiscalizar os recursos neste período de Covid-19. Já o presidente do CNPTC, Joaquim de Castro, ressaltou a preocupação com a orientação aos gestores. Nesse momento de dificuldade, agora nós estamos tendo toda a condição de poder realizar as coisas devido à nossa união, ao nosso espírito mesmo, nesse momento agora, de colaboração e de cooperação. O Tribunal de Contas do Paraná identificou que mais de 15 mil servidores públicos, estaduais e municipais, estavam recebendo de forma irregular o auxílio emergencial concedido pelo governo federal durante a pandemia. Acompanhe. Num trabalho conjunto de auditoria realizado com as Corregedorias Gerais da União e do Estado, o Tribunal de Contas do Paraná identificou que cerca de 15.300 servidores públicos estaduais e municipais receberam indevidamente no Estado o auxílio emergencial de R$ 600, pagos pela União apenas aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais que ficaram sem renda devido à pandemia da Covid-19, além de contribuintes individuais do INSS. De acordo com os cálculos do TCE, o prejuízo aos cofres da União
chega a 10.600.000 reais apenas no Paraná. É importante destacar que foi um trabalho pioneiro, foi encampado pelo nosso presidente Nestor Batista e realizado em conjunto com a Controladoria Geral da União e, num segundo momento, com a Controladoria Geral do Estado. E já a notícia que está sendo replicado em outras unidades da Federação, então o resultado tende a ser bem maior. Foi feito um cruzamento das informações que o Tribunal capta junto aos municípios, junto ao Estado, com o banco de dados do Ministério da Cidadania, daquelas pessoas que receberam o auxílio emergencial. O resultado é bastante significativo, a devolução próxima a R$ 1.700.000, cerca de 1.605 agentes públicos já emitiram a guia e efetuaram esse recolhimento. O trabalho foi realizado em duas fases. Na primeira, contemplamos os municípios do estado e identificamos ocorrências em 385 deles, ou seja, quase na totalidade, e num segundo momento no âmbito estadual. Então, acreditamos que esses valores que foram devolvidos se referem essencialmente aos servidores municipais, que foram comunicados aí há cerca de 10 dias. A comunicação aos agentes públicos estaduais está acontecendo nesse momento, então acreditamos que na medida que essas pessoas, esses beneficiários, forem sendo cientificados, vai aumentar bastante o valor e o número dessas devoluções que estamos verificando nesse momento. O recebimento indevido dos valores pode ter acontecido sem dolo ou má-fé. Nesses casos, o dinheiro pode ser devolvido espontaneamente pelo servidor. Caso isso não ocorra, ele estará sujeito a processo administrativo disciplinar e ainda a responder criminalmente pelo recebimento. No entanto, caso o servidor tenha agido intencionalmente com o objetivo de receber esse dinheiro, inserindo dados falsos nos cadastros da União, a situação é ainda mais grave. Ele poderá responder por crimes de falsidade ideológica e estelionato. Ainda falando sobre esse período que estamos vivendo, uma força-tarefa do Tribunal de Contas do Mato Grosso está fiscalizando os recursos públicos utilizados pelos gestores. Rigor na fiscalização do uso de dinheiro público na pandemia. É isso que o Tribunal de Contas de Mato Grosso tem feito para garantir que os recursos sejam aplicados de forma correta. 64 milhões de reais investidos pelos gestores estaduais e municipais no combate ao novo coronavírus já foram fiscalizados por meio da força-tarefa criada pelo órgão de controle. Por meio da portaria 70/2020, o presidente do Tribunal de Contas instituiu duas comissões especiais frente à pandemia do coronavírus. Uma comissão especial de apoio ao poder público visando mitigar a propagação da Covid-19 e uma outra comissão especial de fiscalização com as seguintes características: seletividade, controle prévio e concomitante, respeitando o fiscalizado naquilo que ele está fazendo, porque o fiscalizado ele precisa ser respeitado nas suas ações, no que ele está fazendo e também na celeridade que ele quer, sem atrapalhá-lo. 84 órgãos públicos estaduais e municipais fizeram aquisições exclusivas para combater a Covid-19. Com isso, foram realizadas 390 licitações ou contratações por dispensas de licitação. O TCE vai apurar o dinheiro gasto pelas administrações. As duas comissões especiais de apoio e fiscalização, criada no mês de março pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, têm intensificado ações ainda que visam mitigar a contaminação pela Covid-19 no estado. Já foram realizados levantamentos de informações, fiscalizações in loco, diversas reuniões com autoridades competentes. A atuação em duas frentes já mostrou resultados positivos. O Tribunal de Contas fiscalizou e levantou o número de leitos disponíveis para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pelo novo coronavírus em Cuiabá e Várzea Grande. Dentro das ações, o TCE ainda repassou R$ 500 mil ao Senai
para a recuperação de respiradores mecânicos sem condições de uso. Alguns desses equipamentos já foram entregues às unidades hospitalares. E para garantir a prestação de serviço ao cidadão na área da saúde pública, o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Guilherme Antônio Maluf, e o governador do estado, Mauro Mendes, assinaram um termo de compromisso emergencial para centralizar a regulação dos leitos de UTI e enfermaria disponíveis para o atendimento exclusivo de pacientes do novo coronavírus. Em meio a todas essas ações, o TCE criou a ferramenta Radar Covid-19, que conta com mais uma nova aba, o Radar Covid Fiscaliza, que mostrará à sociedade o que o TCE tem feito em meio à pandemia do novo coronavírus. Trata-se do Radar Covid Fiscalização. Lá estão demonstradas para a sociedade aquilo que o tribunal está fazendo relacionado à Covid-19. E a sociedade tem essa disponibilização no site do Tribunal de Contas, do tipo, quantas fiscalizações o tribunal está fazendo nesse período. Hoje, por exemplo, gira em torno de 40 processos específicos para a Covid-19. A descrição do objeto que está sendo fiscalizado, lá a sociedade saberá em que fase estão esses processos, quais são esses processos, tendo inclusive gráficos mostrando cada processo por município, por relator e por Secretaria de Controle Externo. Vamos agora para o quadro Profissão Gestor, idealizado e produzido pelo TCE do Tocantins. Olha, o tema desta edição é o papel do controle interno na pandemia. Olá, o tema de hoje no Profissão Gestor é o papel do controle interno na pandemia. A Constituição Federal prevê 3 formas de controle para garantir que os resultados das ações da administração pública estejam de acordo com a lei, comprometidos com cada cidadão. Nesta videoaula, vamos destacar o controle interno. O atual cenário é desafiador para o gestor público. Ele precisa aliar a celeridade das ações do combate ao coronavírus com a segurança jurídica e a responsabilidade fiscal. Com isso, torna-se ainda mais essencial a atuação independente e qualificada dos representantes do controle interno. Em tempos de pandemia, agir com responsabilidade salva vidas. Por isso, o gestor público precisa ter em mente a importância de estruturar o sistema de controle interno. Como fazer isso? Realizando concurso para a seleção de pessoal, escolhendo profissionais qualificados e experientes para o exercício da função. E ainda é imprescindível a estruturação das unidades de controle interno. Criar normas e procedimentos adequados que permitam a fiscalização dos recursos públicos. O controle interno é o grande parceiro do Tribunal de Contas. Compete a ele fiscalizar de perto a eficiência e a legalidade da aplicação do dinheiro público. Caso identifique irregularidades, o controle interno deve comunicar à Corte de Contas, por meio de representação junto ao protocolo do tribunal. É importante ressaltar que a omissão do controle interno implica em sanção, como a aplicação de multa por descumprimento à norma e a imputação de débito em caso de dano ao erário. E olha só, o Tribunal de Contas do Tocantins preparou orientação e material de apoio específico para que o controle interno desempenhe um bom trabalho neste período de crise. Um exemplo é o projeto Controle Interno como Instrumento de Governança. Essa iniciativa reúne vários módulos de capacitação 100% virtuais. Agora, vamos abordar algumas dicas imprescindíveis que devem ser adotadas pelo controle interno no contexto de combate à Covid-19. Cabe a esses profissionais acompanhar e fiscalizar a regularidade das contratações emergenciais de enfrentamento à Covid-19, nos termos da Lei 13.979 de 2020. Verificar se as despesas empenhadas no regime excepcional estão destinadas exclusivamente à cobertura de programas e ações voltadas ao combate do coronavírus,
sendo que as demais despesas devem seguir as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Checar se as aquisições estão limitadas à parcela necessária ao atendimento da situação emergencial e se consta no processo de despesas a comprovação da compatibilidade dos preços com os praticados no mercado. Certificar se a documentação no processo de despesa que justifique a excepcionalidade da contratação de empresas que estejam com a inidoneidade declarada ou que tenham os direitos de participação em procedimento licitatório e de contratar com o poder público suspensos. Pois só é permitida a contratação de empresa inidônea se comprovadamente for a única fornecedora do bem ou serviço. Garantir que todas as informações sobre contratação ou aquisições efetuadas no decorrer da pandemia, com fundamentos na Lei 13.979 de 2020, estejam imediatamente disponibilizadas nos portais da transparência ou em links específicos de sites oficiais dos municípios ou do Estado. No hot site do Profissão Gestor, você confere outros conteúdos. A equipe do controle externo do TCE preparou vários checklists, matriz de trabalho e muito mais. Acesse www.tce.po.gov.br/profissão gestor. Com um controle interno fortalecido, ganha o cidadão. Uma auditoria operacional feita pelo Tribunal de Contas de Goiás encontrou graves problemas de estrutura nas escolas da rede estadual de ensino. Bia Rezende. As escolas públicas em Goiás estão carentes de laboratórios de informática, de acesso à internet, bibliotecas, refeitórios e outros itens importantes para o seu funcionamento. A conclusão é do Tribunal de Contas do Estado após a auditoria operacional realizada para avaliar a infraestrutura dos ensinos estaduais. Para solucionar essas questões, o conselheiro Sebastião TJ, com a aprovação do Tribunal Pleno, determinou à Secretaria de Educação que elabore um plano de ação que atenda padrões mínimos de qualidade. O prazo para a apresentação do plano, com o cronograma das medidas, é de 60 dias. E para encerrar essa edição, nós vamos fazer agora um contraponto a essa reportagem que nós assistimos. Você vai acompanhar o resultado do estudo realizado pelo Instituto Rui Barbosa e pela IED, que reconheceu 118 escolas da rede pública municipal com bons resultados no ensino fundamental. Educação que faz a diferença. Que a educação pública brasileira tem muitos desafios, não é novidade para ninguém, não é? Mas hoje não vamos falar do que precisa melhorar, e sim daquilo que dá certo, que é muita coisa. A escola pública é um lugar de potência, de transformação de vidas e de construção de futuros. É na sala de aula que as desigualdades são amenizadas, que crianças, jovens e adultos podem encontrar igualdade de oportunidades. Aposto que você já ouviu falar em Sobral, no Ceará. Mas você conhece Sengés, no Paraná? Oeiras, no Piauí? Que tal Rio Verde, em Goiás? Sobral, felizmente, não é a única rede municipal de ensino que se destaca no Brasil. Temos bons exemplos em todas as regiões do país. São redes que estão fazendo muito mais do que é esperado, dado o baixo nível socioeconômico de seus alunos. O IDEB que conquistaram nos anos iniciais do ensino fundamental é significativamente maior do que o IDEB previsto. Há ainda aquelas redes que tinham patamares muito baixos de aprendizagem em 2007, quando o IDEB foi criado, e hoje estão conseguindo virar o jogo. Precisamos acabar com o mito de que não há educação de qualidade no Brasil. Temos redes municipais que estão trabalhando fortemente para elevar a aprendizagem e não deixar nenhum aluno para trás. Muitas estão no Ceará, muitas estão em São Paulo e várias outras em diferentes cantos do país. O estudo Educação que faz a Diferença, parceria do Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, IED, com o Instituto Rui Barbosa e os Tribunais de Contas do país, vem para reconhecer as redes de ensino que já têm resultados educacionais consolidados no ensino fundamental e também aquelas que ainda não chegaram lá, mas estão trilhando um caminho de sucesso.
Não são 2, nem 3, nem 10. São 118 redes municipais de ensino de todas as regiões brasileiras com bons resultados no ensino fundamental e que também atingiram patamares mínimos de qualidade na educação infantil. Cada uma delas é reconhecida com um selo de qualidade a depender do nível em que se encontra. Consideramos importante termos referências nacionais, mas também precisamos de inspirações locais, de redes que estão inseridas em contextos semelhantes e que vivem desafios parecidos. Além do reconhecimento em escala, o estudo traz também um mapeamento de boas práticas no ensino fundamental, principalmente no âmbito da Secretaria de Educação. Para saber mais, acesse os sites do projeto www.portalied.com.br e www.projetoscte.irbcontas.org.br. O informativo dos Tribunais de Contas fica por aqui, mas você acompanha todo o nosso conteúdo lá no YouTube da TV Cidadã. Eu aproveito para lembrar das orientações. Se puder, fique em casa, mas se você tiver que sair, utilize a máscara o tempo todo e se cuide. Até a próxima edição.